Fala galerinha, tudo bem? Gente, vamos começar hoje falando sobre um dos livros, uma das histórias que eu achei mais interessante, que é a história do homem mais rico da Babilônia. E eu achei interessante porque se assimila, é uma história o contrário da história do filho pródigo. Eu acho que muita gente conhece a história do filho pródigo, que fala que o filho pediu herança pro pai, o pai deu a herança, tudo que ele tinha direito, ele foi embora, gastou tudo e voltou. Quando a gente vai ler sobre o homem mais rico da Babilônia, é justamente uma história meio que contrário dessa história. Ele fala do pai, Arcade, e o seu filho Nomarci. Quando esse grande fazendeiro, esse homem muito rico, começou a ver o filho dele chegando na maioridade, ele deu um desafio para o seu filho. Filho, eu vou te dar um saco de ouro e eu vou colocar num outro saco para você 5 tabuinhas. No livro ele fala sobre 5 tabuinhas de argila, que seriam 5 conselhos. E o filho falou, pai, tudo bem. E ele disse, você vai e daqui a 10 anos você volta. Só que eu só vou te dar tudo que eu tenho por herança, eu só vou te entregar tudo que eu conquistei, e o homem era muito rico, se você trouxer e ser um homem próspero, ser um homem rico. E o filho aceitou a proposta e ele foi embora. Chegando lá, o filho, na primeira viagem que o filho fez, ele já estava numa embarcação e 2 homens, pessoas muito falantes, pessoas muito conversadoras, chegaram com ele e falaram assim, cara, nós temos um cavalo aqui, ele era um cavalo branco, muito rápido, muito forte. Esse cavalo é o cavalo mais rápido da cidade. E nós vamos levar esse cavalo agora para competir com o vencedor da cidade. E esse cavalo ele é melhor do que aquele outro. E nós queremos um sócio para a gente estar podendo ganhar dinheiro junto. Você quer participar? E esses 2 incentivaram ele, o jovem Nomarci, e ele entrou nesse negócio. Chegando lá, o cavalo perdeu, e depois de um tempo ele já perdeu, ele fez uma grande aposta. Ele colocou boa parte do seu dinheiro nesse negócio muito bom, e ele perdeu boa parte do seu dinheiro. E com o tempo se passou, ele descobriu que aqueles 2 que falou com ele já estavam combinados com o outro cavalo e saberia que ia perder o dinheiro. E foi de forma fraudulenta, ele foi enganado por essas pessoas. Ele entrou no negócio que ele não conhecia. Ele confiou muito nas pessoas e ele foi ganhado, ele foi vencido pela vontade de ganhar muito dinheiro de forma muito rápida. E ele perdeu boa parte do seu dinheiro nesse primeiro negócio. No segundo negócio, ele encontrou um outro jovem, que diferente dos primeiros, ele já era rico, sim. O jovem, ele tinha pais ricos, o jovem, ele conhecia de dinheiro, e ele era muito parecido com o Nomarci. E o jovem falou, cara, eu vou comprar um comércio onde o dono faleceu. E ele faleceu, ele está vendendo agora as coisas, e o comércio é muito bom, tem muitos clientes, e dá para a gente ganhar muito dinheiro nesse negócio, porque o dono, o responsável, morreu. E ele convenceu o rapaz, eles iam entrar de 50-50, eles iam ser sócios. Só que o jovem teria que voltar para a cidade, que era a Babilônia, enquanto o Nomarci ficava ali, tocando o negócio ali. E pelo pouco que ele estava vendo, o Nomarci entrou com o restante de dinheiro que ele tinha, ele entrou com todo o capital ali, e ele viu que era um péssimo negócio. Ele viu que era muito ruim o negócio que ele tinha feito. Ele não conhecia do negócio, o negócio era ruim, as coisas as pessoas não queriam pagar muito barato, ou seja, ele arruinou todo o seu dinheiro no segundo negócio. E agora sem mais dinheiro, e agora sem nenhum tipo de capital, ele já tinha todo aquele dinheiro que o pai tinha dado para ele tinha gastado nos 2 primeiros negócios. Então, sem dinheiro, ele foi para o segundo saco que o pai tinha dado para ele, que eram as 5 tábuas, as 5 tabuinhas de argila. E ele foi ler as 5 leis de ouro. E é esse que é o grande barato desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu vou falar para vocês agora quais são as 5 leis de ouro. A primeira lei de ouro é: economize 10% do seu dinheiro, do seu salário, do seu lucro. O pai Arcade escreveu para Nomarci o seguinte: agora tudo que você ganhar,
você tem que economizar 10%, porque futuramente esse dinheiro multiplicado, ele vai te deixar uma pessoa com bastante dinheiro. Ou seja, o primeiro conselho é poupe, economize, guarde, tenha reserva. Essa é a primeira lei de ouro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Segunda lei, ele fala assim, você tem que trabalhar em um emprego que seja lucrativo e um emprego que você consiga ganhar bastante dinheiro. Você tem que estar num local em que você tenha a possibilidade de ter um grande dinheiro. Você pode ter uma grande perspectiva de ganhar dinheiro. Você não pode estar num lugar em que o seu salário é baixo, ou melhor, que você não tem perspectiva de crescimento. Essa é a segunda lei. A terceira lei é: invista o seu dinheiro de forma cautelosa e ouça pessoas prósperas e ricas. Sabe aquele conselho que você pede para qualquer pessoa? Ou melhor, você quer ouvir aquele conselho construtivo de quem nunca construiu nada? Esse é o terceiro conselho, a terceira lei de ouro. Você tem que pedir conselho para pessoas sábias, para pessoas prósperas, para pessoas ricas. Esse terceiro conselho, eu já quero colocar um parênteses, que é muito interessante. Porque às vezes a nossa cultura, a nossa crença é odiar, é não gostar de pessoas ricas. Por quê? Porque a gente tem a falsa sensação de que são pessoas ignorantes, pessoas snobs, pessoas que gostam de diminuir outras pessoas. E às vezes isso é muito do drive que você foi instalado. Crenças limitantes. Essa é a terceira lei de ouro que o pai escreveu para Norma Marci. Quarta lei de ouro: faça negócio com aquilo que você conhece. Você não pode investir o teu dinheiro, o teu tempo, tudo que você tem em um negócio que você não tem conhecimento. E aqui eu aprendo algo interessante. Se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que estudar. A gente tem que se debruçar em livros e mais conhecimento sobre o assunto antes de começar qualquer negócio. Não dá pra gente ter aquele amor platônico. Eu ouvi o cara ganhar dinheiro. Eu vi o cara fazer muito dinheiro, eu quero fazer a mesma coisa. Você conhece? Você conhece sobre o negócio? Você é um expert daquele assunto? E Fábio, mas eu não sou expert. Então estude. Antes de gastar o seu dinheiro, antes de colocar energia, estude para que você entenda melhor sobre o assunto. Quinto e último conselho: o dinheiro foge da mão de pessoas que dão ouvido a pessoas fraudulentas. Sabe aquela pessoa que só quer vencer na vida tentando trapacear outras pessoas? Sabe aquelas pessoas que só querem vencer na vida enganando outras pessoas? O dinheiro foge da mão dessas pessoas. E outro, nós não podemos fazer negócio de forma absurda. Sabe aqueles negócios que a pessoa fala: olha, tu vai ganhar muito dinheiro com apenas um negócio em pouco tempo? Isso são coisas fábulas. Isso são coisas que a pessoa ganha, que aumenta muito a tua ganância, o teu olho. E isso são coisas que nós temos que fugir. O dinheiro foge da mão de pessoas fraudulentas e o dinheiro foge de negócios que são muito rápidos. Para a gente entender mais sobre esse assunto, é questão de aposta. Eu vou apostar para ganhar muito dinheiro. O dinheiro foge da mão das pessoas que trabalham com aposta. Eu acho muito interessante que essas cinco leis, esses 5 conselhos, o filho dele, o Norma Marci, começou a entender, estudá-las, e a partir dali ele começou a mudar sua perspectiva. Quando ele não tinha mais dinheiro, ele começou a ser empregado de uma pessoa que estava construindo um grande muro da cidade. E o seu patrão viu os esforços daquele jovem e começou a entender sobre aquele jovem e dizia assim, começou a chamar a atenção do chefe. E o chefe falou para ele: Norma Marci, eu te vejo um jovem tão dedicado, um jovem que não é ostentador, que guarda, que faz as tuas economias. Eu queria entender um pouco mais. Então Norma Marci contou para o chefe que ele perdeu o dinheiro do pai e que o propósito dele a partir daquele momento é guardar dinheiro até chegar aos 10 anos para ele devolver o dinheiro para o pai dele e provar para o pai dele que ele era um homem honrado. O chefe
gostou muito porque ele viu que ele estava honrando seu pai. E falou assim: Normarci, eu tenho uma ideia para a gente fazer mais dinheiro ainda. Esses muros vão ser construídos daqui a um ano. E daqui a um ano, o rei dessa cidade, ele vai querer colocar portões. E nessa cidade não tem bronze, não tem prata, não tem a matéria-prima para esses portões. E eu sei a cidade. É um lugar longínquo e eu sei o lugar que tem para a gente poder comprar essa matéria-prima. E mesmo se o rei não comprar da gente, a gente consegue vender nessa cidade com um preço bom. Então Normarci foi para as 5 leis e viu que se encaixava. Ele estava falando com um homem honrado, uma pessoa próspera, que é o chefe dele, e o chefe dele conhecia, tinha experiência no assunto. Então ele entrou com o chefe dentro desse negócio e depois de um ano compraram a matéria-prima e venderam aqueles portões para o rei, e o rei pagou uma alta quantidade de dinheiro por aquela matéria-prima, por aqueles portões. Então Normarci, depois de 10 anos, ele conseguiu voltar para sua casa. Chegando na sua casa, ele encontrou seu velho pai e disse: pai, senta que agora eu quero contar uma história. E ele começou a contar toda a história que aconteceu e entregou o saco que o pai tinha entregue para ele e devolveu ao pai. Olha, pai, aquele dinheiro, aquele ouro que o senhor me deu, eu estou lhe devolvendo. E chamou os seus escravos e disse assim: pai, agora por aquelas 5 leis de ouro, aquelas 5 tabuinhas de barro, aquelas 5 tabuinhas que você me deu, aqueles 5 conselhos de ouro, eu não vou te devolver apenas, eu vou te devolver as 5 tábuas que hoje eu carrego no meu coração, mas eu quero te entregar mais 2 sacos de ouro, em simbologia de que o teu conselho, pai, é muito mais valioso do que ouro. E aí? Dessas 5 leis que eu acabei de falar, você tem praticado alguma delas? Eu achei muito interessante o que eu acabei de falar para vocês, é uma parte do livro o Homem Mais Rico da Babilônia, que eu queria dividir com vocês. E aí, essas 5 leis que tá no livro, dá pra gente aplicar? Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se você quer que eu fale mais sobre alguma história, sobre algum outro livro, coloca nos comentários que vai ser um prazer a gente estar dividindo isso entre a gente. Até a próxima, galera!